Fala, jovens. E aí, tudo bem? Vamos agora avançar um pouquinho mais na nossa teoria de hidráulica dos condutos forçados. E agora nós vamos falar de vários sistemas hidráulicos de tubulações. Basicamente, nós vamos simplificar sistemas complexos para que nós possamos ter uma maior capacidade de dimensioná-los e de poder calculá-los, sem interferir tanto no resultado real desse tipo de sistema. O que nós fazemos em análise? Nesse caso, será sistemas operando por gravidade. Nós vamos trabalhar com sistemas ao ponto de transformar um sistema complexo em um sistema simples, e também conjunto de tubulações, transformando em sistemas mais simples de tubulação. O primeiro que nós vamos trabalhar, que é um sisteminha muito comum, é o sistema de distribuição em marcha. Basicamente, o que acontece tipo de sistema? Supondo que eu tenha uma rede cuja vazão está da esquerda para a direita, e eu tenho várias derivações ao longo dessa rede. Por exemplo, eu posso ter várias casas consumindo água dessa rede de abastecimento de água em ambos os lados, beleza? Ou seja, a vazão que eu tinha a montante, ela vai ser diferente da vazão a jusante desse sistema, porque ela chegou com uma vazão, mas como ela teve a distribuição, ela chegou com uma vazão, mas como ela teve distribuição ao longo do sistema, por exemplo, no final da quadra, ela chegou com uma vazão reduzida ou inferior àquela de montante. Tudo bem? Então, só para a gente ir aqui, ó, ele é de interesse prático, porque de fato é o tipo de sistema que geralmente acontece, né? A vazão ela vai reduzindo ao longo do percurso por conta das derivações. No exemplo aqui, as casinhas que eu dei para a gente aqui, que a gente vai estar aqui, estarão consumindo essa água. É muito comum em sistemas públicos ou em sistemas de irrigação, que eu também posso ter vários aspersores, né, ao longo do sistema de irrigação abastecendo ou saindo água do sistema. É, a dificuldade que nós teremos é determinar a perda de carga e as vazões das derivações. Por quê? Eu tenho um número elevado de derivações e não necessariamente a, o funcionamento ele é igual, ou seja, o consumo ele pode não ser igual. Voltando aqui no exemplo do sistema de abastecimento, o que acontece? Eu posso ter essa primeira casa consumindo em horários diferentes da segunda casa. Porém, a terceira casa, ela consome um monte. A quarta casa não consome tanto. E assim por diante. Ou seja, eu não tenho uma certeza absoluta de que esse sistema estará todo ele consumindo igual e ao mesmo tempo. Ou então, por exemplo, pode ser que essa sexta casa ela não seja construída naquela quarteirão, tá? Então, ele é um sistema intermitente e variável, onde eu não tenho uma certeza do que está acontecendo. Por isso que a gente parte para as hipóteses. Quais são as hipóteses que nós trabalharemos? Primeira, que a variabilidade espacial e temporal ela é uniforme, ou seja, nós vamos considerar que, eu vou colocar aqui entre aspas, cada casa estará consumindo igual. Por que eu coloquei entre aspas? Porque essa uniformidade de saída do sistema é dada por essa vazão unitária de distribuição. Notem que agora o coeficiente vazão, ou a letra que simboliza vazão, agora é Q minúsculo. Por quê? Porque ele é unitário em relação a metro de rede, ou seja, quando a vazão ela é com Q maiúsculo, ela é de fato litro por segundo, por exemplo. Quando adiciona por metro,
aí eu tenho vazão unitária. E todas as vazões unitárias, elas serão simbolizadas por Q minúsculo. Eu posso ter um outro exemplo, por exemplo, que pode ser por exemplo, litro por segundo por hectare, ou seja, eu tenho uma irrigação que abastece determinados hectares, ou por hectare, sei lá, 50 litros por segundo para cada hectare que eu estou irrigando, tá bem? Então, todas as vazões, ou também eu posso ter assim, vazão diária por habitante. Então, o habitante ele consome por dia uma determinada quantidade de água. Então, eu tenho uma vazão unitária por habitante e por dia. Então, tudo aquilo que for unitário, eu não vou representar com Q maiúsculo, eu vou representar com Q minúsculo. Tá? E o tratamento que nós vamos fazer para esse sistema, ou seja, as equações que nós vamos usar, elas são as mesmas que a gente vem usando lá desde o capítulo 2, tá bem? Mas o que, que nós vamos fazer ou como que nós vamos trabalhar com vazão? Com essa vazãozinha nova aqui, ó, bonitinha, chamada de vazão fictícia. O que, que é isso? Ela é uma vazão constante que acontece ao longo de todo o trecho e que gera a mesma perda de carga do que a vazão em massa. Deixa eu voltar aqui e desenhar de novo. Ó. Eu tenho aqui a nossa rede de abastecimento e eu tenho as várias derivações ao longo dela, beleza? O que quer dizer essa vazão fictícia? E outra coisa, tinha a vazão montante, beleza? E tenho a vazão jusante. Quer dizer o seguinte, que a vazão fictícia, ela representa a mesma perda de carga que seria se a gente ficasse a cada metro de rede ou a cada saída calculando a perda de carga no subtrecho. Então, por exemplo, nesse subtrecho 1, somado ao 2, somado ao 3, somado ao 4, somado ao 5, se a gente somasse todas as perdas de carga, é o equivalente se a gente considerasse que o sistema está tendo uma vazão que nós chamamos de vazão fictícia, ou seja, ela representa a mesma perda de carga que o sistema geraria se a gente fosse calculando por subtrecho por subtrecho. Tudo bem, galera? Entendido? Como que nós calculamos ela? Basicamente, se eu tenho ponta seca, ou seja, eu tenho uma vazão a jusante ficticiamente seca, tá? Ou não, eu tenho vazão sobrando aqui, por exemplo, que vai abastecer o restante do bairro. Se a jusante eu não tenho ponta seca, nós usamos essa primeira equação, beleza? Ou seja, a vazão, nós fazemos uma média simples. A vazão que está montante, somada à vazão que está jusante, dividido por 2. Essa vai ser a vazão fictícia, que vai gerar a mesma perda de carga se eu fosse trabalhando a perda de carga para cada um dos subtrechos de saída. Agora, quando eu tenho a ponta seca, eu estou dividindo por raiz de 3, tá? O que acontece? O raiz de 3, ele representa 1,7. O que eu estou fazendo? Eu estou pegando a vazão montante, estou dividindo por 1,7. Eu estou dizendo que ao longo da rede, ao invés de dividir por 2, né, que seria vazão montante mais vazão jusante zero, dividido por 2. O que acontece? E como eu estou dividindo por um número menor do que o número 2, eu estou aumentando a perda de carga do trecho. Ou seja, eu estou estimando que ao longo do trecho eu terei uma perda de carga um pouco maior, porque a vazão fictícia ela é maior. E de fato, gente, acontece outra coisa. Mesmo que eu tenha aqui uma ponta seca, tá? Num sistema de abastecimento de água, fatalmente, voltando aqui às alimentações, eu posso ter estimado que todas as casas estariam consumindo igualitariamente às 7 horas da manhã. Só que uma das famílias aqui acorda às 6, a outra acorda às 9. Ou seja, ficticiamente eu terei zero.
mas eu sempre vou ter essa ponta seca com vazão, porque não necessariamente todos estarão, na realidade, consumindo vazão ao mesmo tempo. Então, por isso que eu estou dividindo por raiz de 3, ou seja, estou dividindo por 1,7, estou aumentando a vazão fictícia se eu, ao invés de dividir por 2, que eu estaria diminuindo a vazão fictícia em comparação com 1,7. Galera, entendido mais ou menos essa questão de vazão em marcha? Se não, perguntem, por favor, lá no nosso campo do espaço interativo da nossa sala virtual, tá bem? E daí nós chegamos nesse primeiro exercício. Eu vou encerrar essa primeira aula para resolver esse primeiro exercício e para que a gente possa, todo mundo entender um pouquinho mais o que acontece com esse tipo de vazão aqui, que é a nossa vazãozinha em marcha que está acontecendo entre B e C. Tranquilo? Valeu, galera!